Fala galerinha, beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Pessoal, muitas pessoas têm dúvida na hora de contratar a mão de obra, de ter uma base e uma média de um valor para essa mão de obra. E eu digo o seguinte, nesse vídeo eu vou falar quanto custa a diária de um pedreiro. Esse material é muito importante também, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a carreira como profissional da construção civil e ainda não sabe como quantificar nem dar o orçamento da obra. Eu digo o seguinte, todo orçamento ele parte pelo princípio de você saber quanto custa o dia do profissional, porque é a partir de quando você descobre o dia que você vai verificar quantos dias leva a obra. Em cima dessa média da sua diária, você tem o valor da sua obra. Então é o seguinte, aqui eu vou explicar aqui como funciona aqui na minha cidade. E nós sabemos que em cada cidade no Brasil é praticado um valor diferente. Porém, a técnica que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, você consegue saber quanto custa a diária de um profissional em qualquer lugar no Brasil, independente se você mora na Bahia, no Espírito Santo ou em Santa Catarina, que é um dos locais onde a diária do pedreiro é mais cara, tá bom? Beleza? Vem comigo aqui que eu vou explicar basicamente para você como é que funciona. É o seguinte, para eu determinar a diária de um pedreiro, eu tenho que saber alguns dados. E esses dados a gente só consegue saber por intermédio de pesquisando. Então, aqui na cidade de Feira de Santana, a gente consegue encontrar mão de obra de diversos preços. São praticamente 4 valores praticados. Porque, na verdade, quem determina o valor de uma mão de obra ou de um serviço é o mercado. Até quando o mercado está disposto a pagar por essa mão de obra. Por exemplo, aqui em Feira de Santana nós temos a seguinte prática. Nós temos pedreiro de R$80. Nós temos pedreiro de R$100. Nós temos pedreiro de R$120 e nós temos pedreiro de R$150. Tem pedreiro, e eu conheço vários dele, que ele fala o seguinte, eu não trabalho por menos do que R$150 por dia. Conheço vários. Tem pedreiro que fala, eu não trabalho por menos de 100. Aí tem outros que falam, eu não trabalho por menos de 120. E tem outros que já não falam o valor que ele trabalha ou não trabalha. Aqui a gente tem uma classificação nessa linha que a gente tem aqui. A gente tem o seguinte, quando a gente vai comparar a qualidade do serviço prestado, o atendimento ao cliente, o produto entregue, geralmente a gente começa de forma ascendente. Esse primeiro pedreiro aqui, ele vai entregar na maioria das vezes um trabalho, digamos, eu vou dar uma eu posso até arrumar uma polêmica com isso aqui, mas bora lá, né? É a experiência que a gente adquiriu aqui. Esse aqui é o pedreiro ruim. Vamos chamar ele do... Esse é o pedreiro ruim, então vamos chamar de R de ruim. Falando de pedreiro, não tô falando que ele tá aprendendo não, porque o cara é profissional e trabalha nessa faixa aqui. Vamos dizer aqui, é o pedreiro ruim. Ou encrenca que eu fui arrumar agora. Eita, é você que é o pedreiro bom, que trabalha direitinho e cobra R$80. Coloca no comentário aqui para ver se tem desses aqui em feira. E esse aqui, o de R$120, é um pedreiro mediano. Médio, né? Tá nessa faixa aqui, entre bom, saindo do ruim para ficar bom. A gente tem outra faixa de pedreiro aqui, que esse aqui já é um pedreiro bom. Um pedreiro bom, a gente vai contratar aqui em Feira de Santana, eu mesmo contrato e demito pedreiro ao longo da minha carreira. Já contratei e demiti dezenas. Esse daqui já é um pedreiro bom. Aqui em Feira de Santana, R$120 você vai contratar um pedreiro bom. Agora a gente tem o seguinte... Nós temos o outro pedreiro aqui, ó, que esse aqui é o top da galáxia. Esse aqui é o excelente. Então, aqui a gente consegue classificar a nossa mão de obra, e não só aqui, em qualquer lugar você pode classificar de acordo com
o tipo de serviço que é prestado. Aqui eu tenho um pedreiro bom, aqui eu tenho um pedreiro ruim, aqui eu tenho um pedreiro mais ou menos, e aqui eu tenho um pedreiro bom e aqui eu tenho um pedreiro excelente. Aí agora a pessoa que vai contratar a mão de obra vai verificar qual tipo de profissional que ela quer contratar para fazer a obra dela. Se ela, de repente, como eu digo, é o seguinte, tem público para todo mundo. Tem a pessoa que não tem tanta condição financeira que para ela esse pedreiro aqui atende a necessidade dela. Esse pedreiro aqui, às vezes, nem para ela nem é ruim. Já é um pedreiro, tudo varia de acordo com a necessidade de cada pessoa. Aí tem uma pessoa que ela já é mais criteriosa, detalhista. Não, eu quero meu trabalho impecável, da melhor forma possível, no melhor prazo possível, com a equipe mais organizada possível, com o pessoal mais padronizado, então, o mais limpinho possível. Tudo tem, cada item que agrega no profissional, ele tem o seu valor. Então, se eu quero o melhor profissional do mercado aqui em Feira de Santana, eu sei que eu vou ter o melhor profissional do mercado e vou pagar por ele na faixa etária de R$ 150. Eu quero um profissional mediano. Eu não quero um profissional que faça cagada, mas também não quero um profissional excelente. Pronto, você tem a faixa etária aqui de R$ 100. Eu quero um profissional bom. Não quero ter dor de cabeça na minha obra. Eu quero que saia tudo certinho. Geralmente esse cara aqui atende essa demanda. E aí eu quero fazer minha casa, eu não quero saber. Eu quero a minha casa pronta e quero passar para dentro. Às vezes não vai sair tão legal assim, mas a casa fica pronta. Tá bom? Então, você percebeu aí a diferença de acordo com cada público? Vai variando a oscilação. Aqui em Feira de Santana é a nossa realidade. Eu já contratei essa mão de obra aqui, já contratei essa mão de obra aqui, já contratei essa mão de obra aqui e já contratei essa mão de obra. Cada tipo de serviço exige um profissional, às vezes com um desempenho diferente. Tem serviços que não é qualquer profissional que vai fazer. Geralmente esse aqui é um serviço que a gente pega, é um serviço que é bem mais caro, tem um valor agregado muito maior. Você está trabalhando com um cliente de mais alto padrão possível, então a exigência é muito grande e tem alguns critérios que não é qualquer profissional que consegue dominar. Por exemplo, às vezes o que esse pedreiro aqui sabe fazer, às vezes esse aqui não consegue fazer, entendeu? Então, basicamente, quem determina é o mercado. Agora, o que acontece? Aqui em feira, geralmente, vai ter essa oscilação, 80, 100, 120, 180. Na sua cidade, onde você mora, se você sair fazendo uma pesquisa de mão de obra, você vai encontrar também a variação da sua região, né? Na cidade de Santa Catarina mesmo, a diária de um pedreiro, ela chega a custar R$ 250. Então, mas lá tem uma variação, tem pedreiro de 250, tem de 200, tem de 150. Então, essa variação, ela vai se dar de acordo com o tipo de profissional que você vai requerer, o nível de acabamento, o tipo de critério, né? Quanto mais critério e qualidade de obra você quiser, você vai tender a subir essa curva para cá. Quanto menos dor de cabeça você quiser ter na sua obra e quiser ter uma obra com maior qualidade, você vai subir essa escadinha para cá. Aqui em Feira de Santana, quem quer uma obra de excelência, vai nesse sentido aqui, tá? Quem quer uma obra boa, aceitável, numa qualidade padrão, vai essa aqui. Aí quem quer uma obra por aí, assim sucessivamente. O que acontece? Como é que você consegue tirar? Fala, Renato, eu sou uma pessoa que eu não quero contratar o pedreiro ruim, mas também não tenho dinheiro para pagar o pedreiro excelente. O que eu costumo dizer? Existe um equilíbrio que isso daí, na maioria das cidades, em vários locais do Brasil, você consegue chegar nesse equilíbrio, que é o seguinte: você soma a quantidade de oscilação que tem de mão de obra e tira uma média. E por essa média você consegue uma boa mão de obra. É o seguinte: você vai fazer o seguinte, ó, por exemplo, aqui em Feira de Santana nós temos 80, então a gente chama aqui 80, que é o ruim, 100, que é o mais ou menos, 120, que é o bom, e 150, que é o excelente. Nós faz uma soma deles todos. Vamos lá, eu tenho vou começar aqui pelo mais fácil aqui, 80 mais 100 mais 150 mais 120
é igual a 450 reais. Eu tenho 450 e tenho 4 unidades diferentes. Eu pego esses 450 e divido por 4. Vou até colocar aqui do lado. 450 e te divido por 4. Quando eu divido por 4, eu tiro uma média. Dividido por 4. Agora, 450 dividido por 4. Alguma coisa não está certa nesse cálculo aqui, porque não era para dar 450 não. Eu vou conferir aqui, viu? 80. Eu tenho 80 mais 100 mais 120 mais 150. 80 mais 100 mais 120 mais 150. Pronto, 450 reais é o total. Aí eu vou e divido por 4, que são os 4 tipos de perfil diferente de profissional que eu tenho. Quando eu divido isso aqui por 4, eu encontro um valor de... Pronto. Eu imagino que toda pessoa que vai construir ou reformar, ela demorou muito tempo para poder juntar esse dinheiro que ela vai construir o seu sonho, então ela tem que ter pelo menos um critério e um cuidado na hora de fazer a contratação dessa mão de obra, né? O primeiro critério seria pesquisar, né? Se aqui em Feira de Santana, quem for pesquisar vai achar esses valores, e se você tirar uma média desses valores, a gente tem uma média de R$112 que a gente vai estar, esse R$112 a gente vai estar nesse eixo aqui, ó, fazendo uma transição entre o pedreiro mais ou menos para o pedreiro bom. Então, se eu quero uma obra que eu não quero ser uma obra que eu tenha muita dor de cabeça com um pedreiro ruim, e também não quero um pedreiro mais ou menos. Eu quero um pedreiro que está nessa faixa aqui, ó, mediano, né? Aqui você vai ter uma obra que você vai ter uma obra que vai ser boa. Não vai ser uma obra excelente, porque quem quer excelência, tudo tem o seu custo, né? Quem quer excelência vai para o outro nível, né? Mas aqui vai ser uma obra que você vai ter uma aceitação boa. Esse pedreiro aqui, ó, ele está em transição, que ele já é um pedreiro mediano, e às vezes é um cara que está se esforçando bastante para poder subir de nível, e ele está colocando bastante energia aqui, ó, então ele está nesse intervalo aqui, ó, de 110 a 120. Então, na faixa de 110 reais, que é essa faixa etária que a gente pratica aqui, para esse pedreiro dessa faixa aqui, é o pedreiro que eu mais contrato, é o pedreiro que mais trabalha nas nossas obras, é mais nessa faixa etária aqui, ó, porque às vezes a gente não atende tantas obras de alto padrão. Na hora que a gente está numa obra de alto padrão, aí a gente vai trabalhar mais com esse carinha aqui. Mas geralmente a gente trabalha nessa faixa etária aqui, ó, nesse meio certinho, no eixo aqui, ó. Esse cara do meio aqui, ele vai custar nessa variação entre R$110, que é a média que a gente fez, 110, 115, mas geralmente fica em 110. Então, se eu não quero também um pedreiro mais ou menos, eu estou querendo um negócio mais puxado para o bom, eu vou nessa faixa aqui, ó. Aí você consegue, fazendo assim na sua cidade, você consegue fazer um equilíbrio entre a mão de obra que você tem e encontrar no eixo uma mão de obra. Não que não é tão ruim, mas também que não é aquela mais cara do mercado. Aqui nesse meio você tem o equilíbrio e tem essa mão de obra disponível no mercado. Aqui em Feira tem, na sua cidade com certeza tem. Não vai ser 110, vai ser o que você calcular aí. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos mudar de cidade agora. A gente acabamos de sair da Bahia e fomos lá para o sul. Na média, um pedreiro custa lá na faixa de... Um pedreiro ruim, Santa Catarina, R$130. Vamos lá. Um pedreiro mediano, em Santa Catarina, custa R$150. Vamos lá. Tô dando exemplo aqui, tá, pessoal? Um pedreiro bom em Santa Catarina custa R$200 a diária. E um pedreiro excelente em Santa Catarina custa R$250 a diária. Pronto. Aqui a gente tem mais ou menos a faixa etária, que são os valores praticados lá na cidade de Santa Catarina.
Inclusive, eu vou deixar até um vídeo aqui no card que a gente faz uma pergunta, uma enquete. Quanto custa a diária no pedreiro na sua cidade? E cada cidade ele tem uma prática diferente. Eu vou deixar no card aqui, você confere lá nos comentários o tanto de oscilação que tem ao longo do Brasil. Mas vamos aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho, se eu tenho esses valores aqui eu tenho o pedreiro ruim, aqui eu tenho o pedreiro mediano, aqui eu tenho o pedreiro bom e aqui eu tenho o pedreiro excelente. Mesmo processo você pode fazer se você quer ficar nesse meio aqui, ó. Se você não quer estar no eixo da parte que é a parte mais inferior e também não quer estar no eixo da parte que é muito mais superior. Você quer estar no meio, quer fazer a sua casa da melhor forma possível e não ter tanta dor de cabeça. Mas quanto mais para cá, menos dor de cabeça. Quanto mais para cá, mais dor de cabeça. E aqui é um equilíbrio. Vamos fazer o cálculo da média agora desse profissional lá na cidade de Santa Catarina. Vamos lá, 130 mais 150 mais 200 mais 250. Pronto. A gente tem aqui um total de 750. Agora eu pego esse 750 e divido por 4 e tiro a média. Por que eu divido por 4? Cada perfil. Um perfil, 2 perfil, 3 perfil, 4 perfis do profissional diferente. Então eu somo tudo e tiro a média. E agora pego isso aqui e divido por 4. Pronto. Quando eu divido por 4, eu tenho uma média aqui de R$182. R$182. E ainda tem mais 50 centavos. Pronto. Quando eu tiro essa média, eu tenho aqui um valor mediano de um profissional que está nesse eixo aqui certinho, no meio, ó, entre o pedreiro mediano e o pedreiro bom. Nesse eixo aqui, certinho, eu consigo contratar uma mão de obra de um pedreiro que está em transição, passando da parte de ser um pedreiro mediano para um pedreiro bom, que é uma mão de obra que você tende a ter uma qualidade aceitável na execução de obra. Eu já construí inúmeras casas, dezenas de casas ao longo da minha profissão, trabalhando diretamente como pedreiro, trabalhando como empreiteiro, como mestre de obra, como encarregado e até dentro de empresas e firmas como técnico em edificações, a gente acaba adquirindo esse tipo de experiência aqui, que é o nosso campo de batalha, né? O campo de batalha às vezes nos mostra algumas coisas que é vantagem e outras coisas que é desvantagem. Então tá aí esse vídeo que eu estou trazendo para vocês, dizendo quanto custa a mão de obra de um pedreiro. Não é apenas um valor específico, cada profissional tem uma prática diferente em cada região, mas geralmente quem determina o valor da mão de obra é o mercado, é quanto o mercado está disposto a pagar pela mão de obra. Por exemplo, se eu chegar aqui na minha cidade, Feira de Santana, aqui e falar o seguinte: eu sou um pedreiro que tenho 16 anos de experiência, não sou igual a qualquer um, eu sou formado em técnica de edificações, e eu ainda tenho até um canal do YouTube, eu sou conhecido em vários locais do Brasil, eu só trabalho por R$350 por dia. Só trabalho por esse valor. As chances são que possa ser que em alguma época alguém queira contratar essa mão de obra, só quem quer uma obra de excelência, só público de mais alto padrão. Mas se eu colocar um preço como esse aqui na minha mão de obra, eu vou ficar mais tempo em casa parado sem trabalhar do que trabalhando. As chances são que talvez eu faça uma obra por ano, né? Então, porque se eu colocar um valor desse aqui, ó, de uma diária dessa para mim de R$350, eu tô querendo ganhar no mês, sabe quanto? 350 vezes 20 dias trabalhados. Eu estou querendo ganhar no mês um salário de R$7.000, né? E quantas pessoas têm condição de pagar um salário de R$7.000 para um pedreiro, né? Então, quem determina é o mercado. O mercado de Feira de Santana aceita esses valores aqui. 80, 100, 120, 150. Esse aqui já aceita cambaleando. Já não é mais obra de alto padrão, de alto desempenho para essas práticas aqui. Então é o seguinte, expliquei a questão do valor, de como você chegar a um valor
esse material serve tanto para cliente que quer consultar, construir a sua casa própria, e tanto para o profissional que ele está chegando no mercado. Você, de repente, é um profissional que está chegando no mercado agora e você quer aprender a quantificar, a dar o valor do seu serviço. Você tem que ver em qual desses contextos a sua mão de obra se aplica, no quesito de qualidade, de acordo com o feedback dos seus clientes, e você vai classificar a sua mão de obra, imaginar, dizer, não, hoje eu já sou um pedreiro, ainda estou meio fraquinho ainda, tenho muita coisa para aprender. Aí você fala, não, já sou um pedreiro mediano já sou um pedreiro mediano, já atendo as obras do pessoal, consigo fazer, consigo construir sem dar dor de cabeça pro povo. Aí depois você pega e fala, não, sou um pedreiro bom já trabalho, já faço todo no padrão. Aí não, sou um pedreiro excelente agora. Então, é a partir daí que a gente consegue descobrir que você vai conseguir fazer os seus primeiros orçamentos, tá bom? É claro que isso é uma aula introdutória que dá algumas noções e precisa de muito mais conhecimento aprofundado para poder estar fazendo orçamento. Mas isso já é um caminho. Com esse conteúdo, algumas pessoas conseguem já entender como proceder na hora de fazer as atividades iniciais, como calcular a sua diária, quanto cobrar pela sua diária de acordo com a classificação de público e cliente que você atende, de acordo com o critério da sua mão de obra e o que o mercado pede também, né? Que não adianta nada você colocar um preço exorbitante lá em cima que o mercado não consegue pagar e você fica mais tempo em casa sem trabalhar do que trabalhando, né? Existe uma realidade que a gente que trabalha com construção civil sabe que tem muitas oscilações para cima e para baixo, que às vezes isso aí não cabe no bolso da pessoa que está contratando. Mas isso aí não vem ao caso. Esse vídeo mais aqui é um vídeo explicativo mostrando para vocês, principalmente para aquela pessoa que quer contratar mão de obra, quer saber como funciona os cálculos, e para aquela pessoa que ainda não sabe fazer o cálculo de como cobrar pela atividade, também tem esse todo material. Eu não estou falando o valor que você deve cobrar para a sua mão de obra, isso aí quem decide é você e é o mercado onde você está atuando. O mercado ele vai determinar se ele está disposto a pagar um valor alto ou um valor baixo pela sua mão de obra de acordo com aquilo que você produz. Mas geralmente o mercado ele vai pagar para você de acordo com aquilo que você entrega, a qualidade, o benefício da sua edificação, né? Nós que trabalhamos com obra, com construção civil, sabemos que diariamente nós constrói o sonho das pessoas. Então, quanto mais critério, mais carinho, mais qualidade você tiver na execução das suas atividades, o seu trabalho ele vai ser mais requisitado, vai ser mais procurado. Com isso, às vezes, você vai atender um público específico que às vezes tem até uma condição de pagar até um pouco mais por querer exigir um pouco mais de qualidade, né? O ramo da construção civil é um ramo que existe uma lacuna muito grande entre profissionais e cliente e muitos problemas. Recentemente eu fui visitar uma obra e quando comecei a conversar com a proprietária, falando sobre a obra e conversando sobre as coisas com ela, ela começou a contar algumas experiências que ela teve e de repente ela começou a se acabar em lágrimas, que o sonho da casa própria não termina, que na verdade o sonho se transformou em pesadelo, e ela fez questão de frisar para mim que não pagou barato a mão de obra, foi uma mão de obra, um valor bastante significativo, não foi a mão de obra que estava naquela primeira classificação, segundo o que ela me falou, mas a gente sabe que existe uma grande lacuna. Então, o meu desejo é poder trabalhar nesse espaço que tem entre profissionais e cliente. Eu quero poder orientar clientes na hora de fazer a sua obra de maneira que ele vá valorizar o profissional de acordo com as características dele, né? E quero fazer também um processo de treinamento para profissionais da construção civil, para ele poder alcançar um nível de cliente. Quanto mais você quer uma remuneração melhor, mais o seu nível de trabalho ele tem que ser melhor, mais o que você entrega, você tem que ter mais entregas para os seus clientes, né? Mais qualidade na execução. E às vezes, para você ter qualidade, você precisa entender todo o processo construtivo de uma edificação, tá bom? Mas não se preocupe que aqui a gente vai estar trazendo bastante conteúdo para vocês. Estamos preparando até um material muito bacana, que é um curso voltado para profissionais da construção civil que quer aprender do zero, do absolutamente zero, até deixar uma casa pronta, que hoje acabamos adquirindo essa habilidade justamente por sermos profissionais da construção civil desde do princípio da edificação.
E outra coisa foi quando a gente fez o curso técnico em edificações. Eu fiz justamente por isso, porque o técnico em edificações, ele tem que entender de todo o processo construtivo de uma edificação, desde a sua primeira atividade preliminar até as últimas atividades de acabamento. O técnico em edificações, ele trabalha na fiscalização e verificando se a obra está saindo de acordo com o projeto. Então, com esse conhecimento técnico que a gente adquiriu de todas as fases de uma edificação, hoje a gente pode trabalhar muito nessa lacuna que existe entre clientes e profissionais. E outra coisa que nós estamos desenvolvendo é um passo a passo completo para o cliente que quer contratar a mão de obra e quer entender a mão de obra e quer entender o processo construtivo de uma edificação desde a sua fase inicial até a final. Sendo assim, a gente vai poder unir duas pessoas que às vezes acaba ficando um pouco distante, que é clientes e profissionais em um local só e poder criar uma interação e ver o que a gente pode melhorar na mão de obra e ver o que o cliente pode melhorar na hora de estar se relacionando com a mão de obra. Então estamos preparando muita coisa boa e muita coisa bacana para vocês, que muito em breve a gente vai estar apresentando melhor, mas eis aí mais ou menos um pouco do que você vai estar conhecendo aí do nosso dia a dia de trabalho. Então você que chegou aqui no nosso canal pela primeira vez, queria desde já agradecer a sua participação. Se você ficou aqui nesse vídeo até esse momento, é porque com certeza esse conteúdo foi relevante para você. Então eu queria te pedir, patrocina esse projeto através da sua inscrição. Cada vez que você se inscreve no nosso canal, uma pessoa que chega nova no nosso canal, a gente acaba tendo a possibilidade de mandar essa mensagem para mais e mais pessoas. E sendo assim, a gente consegue levar a transformação no mercado da construção civil. O mercado que eu atuo, já tenho 16 anos que eu atuo nesse mercado e gosto porque nasci e fui criado no ramo da construção civil.